Olá, meu amigo. Meu nome é Fábio Arantes. Sou filho da família Arantes, antigo plantadores de café na região de Atibaia. Nasci e cresci nessa região. Sou também primo de um famoso cantor. Mas meu relato vem das décadas de 30, quando Atibaia ainda tinha fazendas de café. E não tinha luz, esgoto, e era tudo muito precário. E eu ainda era apenas uma criança. Mas hoje tenho 79 anos. Quando no bairro do Tanque, que levava esse nome, abastecia o trem naquela parada. E por isso chamam de Tanque até os dias de hoje. Meu pai contava que em uma época veio um fazendeiro italiano morar ali naquela região. E esse italiano era um homem muito rico, porém era muito estranho. Ninguém via ele durante o dia. Era muito difícil. E quando via, se assustava, porque ele andava com um terno preto, com chapéu preto na cabeça, e era um sujeito muito pálido, muito branco. Esse italiano era muito magro e tinha os dentes todos estragados na boca, o que dava a ele uma aparência bizarra. Toda noite ele era visto saindo a cavalo da sua fazenda e rondava pelos bairros do Tanque. E geralmente, quando ele aparecia, alguma criança acabava desaparecendo. Eu lembro bem que eu ainda era menino e meu pai dizia para que não nos afastássemos da casa, que era também numa fazenda. E dizia meu pai que havia um grande cão negro muito peludo e feroz, atacando os cavaleiros que passavam na estrada, chegando até matar um cavalo, e o dono só não morreu porque conseguiu correr e subir numa árvore. Os moradores e trabalhadores da fazenda andavam em estado de alerta. Sempre cuidavam muito de suas crianças, pois sabia que aquela fera poderia surgir do nada. E de repente, uma certa vez, duas meninas desapareceram. Elas vinham às 5 da tarde da escola, na zona rural, e sumiram estranhamente. Naquela época, se usavam saias compridas de renda. E na procura dessas duas garotinhas, pedaços de suas saias foram encontradas no meio de uma mata, rasgado aos pedaços. Isso causou pânico geral aos arredores da cidade. Os trabalhadores da fazenda saíram em busca das duas meninas, mas nenhum rastro encontraram. Foi quando um deles se adentrou mais na mata, beirando a fazenda do tal italiano, e em um córrego encontrou um grande buraco. E para seu espanto e terror, dentro dessa cova havia rastros humanos, ossos e os cadernos das meninas, todo espalhado pelo mato afora. Quando esse trabalhador achou essa cova, tratou de ir ao encontro do delegado da cidade. Mas na estrada, ele percebeu que algo corria no meio do mato, acompanhando o seu cavalo. Então se armou de um facão, desceu do cavalo
e esperava o que quer que fosse, pois estava bem próximo dele. Ouviu aqueles grunhidos e um uivo seguido de um rosnado muito grosso, e não demorou. Aquele animal pulou na estrada, vindo de cabeça baixa ao seu encontro. O homem desceu o facão na criatura, que disse ter uns olhos vermelhos, dentes que não cabiam na boca, e ele percebeu que em seus dentes haviam pedaços de panos rasgados enfiados em seus dentes. Foi dando facadas no animal até que, já não aguentando mais e gritando muito, ouviu vozes vindo na mata. Eram outros peões, que estavam também na busca das meninas e também estavam armados. Acuaram a fera e mandaram bala, esquartejando o bicho. Ao mostrar o buraco aos outros homens, o peão corajoso que encontrou a cova, esses também encontraram mais 2 corpos e restos de animais misturados que aquela besta escondia ali para comer quando bem quisesse. As 2 meninas, um garoto e um velho senhor desaparecido, objetos de gente que havia há anos sumido, estavam todos ali, naquele buraco. Eles acharam estranhíssimo o animal esconder objetos, pois isso é coisa de gente. Levaram o animal ao bairro com os restos das pessoas encontrados. Puseram fogo naquela besta e desde esse dia não mais houveram ataques por anos e anos ali na região. O velho italiano, por incrível que pareça, sumiu e ninguém mais o viu por aquelas redondezas. Foram até a fazenda dele, mas seu filho disse que ele havia voltado para a Itália. Mas o que foi mais estranho é que dias depois o filho juntou tudo o que tinha, pegou os irmãos e sua mãe e foram embora, abandonando aquela fazenda. Meu pai contava que eles ofereceram suas terras a ele, mas ninguém tinha coragem de entrar naquela fazenda, pois à noite ouvia-se uivos vindos de lá, e ninguém se atrevia a ir até aquele lugar para ver o que seria. A cidade foi crescendo, foi crescendo. O bairro do Tanque existe até os dias de hoje, e suas histórias também. As terras do italiano foram invadidas. Ninguém reclamou a posse, nem filhos, nem netos, e hoje é uma vila. E essa é a história que ouço desde criança, de meu pai já falecido. Se existem lobisomens, digam que não, e direi que estes são doidos, pois desde os primórdios os homens ouvem relatos sobre essa tal criatura. E essa, na verdade, é a história do bairro do Tanque. E o que tenho sabido é que essas feras ainda estão por lá. Segundo alguns moradores de chácaras em volta, animais somem, uivos são ouvidos, e muitos já viram essa besta por lá, com o corpo de gente e a cabeça de um cachorro.
Obrigado por ouvir essa minha história real e verídica. E até os dias de hoje, o bairro do Tanque ainda são lembrados e são vistos essas feras por aqui. Era para ser mais uma pedalada de rotina, mas nunca vou esquecer aquela sexta-feira de março de 2004. Eu me chamo Romero, moro no bairro do Zungu, Angra dos Reis. Estava eu e mais 5 amigos fazendo trilha, como de costume no bairro do Ariró, por volta das 20 horas da noite. Estávamos pedalando próximo a um sítio, quando de repente ouvimos uns latidos. Mas não demos muita importância, pois era um lugar longe da cidade e havia muitos cachorros naquele lugar. Foi então que, quando os latidos foram se aproximando, e resolvemos pedalar mais rápido. Ao tomar uma boa distância, resolvemos descansar, pois estávamos perto da descida. Foi quando de repente ouvimos barulhos estranhos vindo em nossa direção. Paramos o bate-papo e ficamos parados, com o olhar fixos, vendo o que era aquilo. Meu amigo Simval ligou a lanterna e colocou em direção ao local que vinha aquele barulho estrondoso. E, para nossa surpresa, vinha uma criatura andando como um ser humano em nossa direção. Mas a rapidez era estúpida por demais. Então, não perdemos tempo. Montamos na bike e saímos daquele lugar. Pegamos a descida e saímos em alta velocidade, com aquela criatura atrás de nós. O meu amigo Magno caiu no matagal e desceu a ribanceira abaixo rolando. Paramos depressa para ajudar ele a sair daquele buraco. De repente, o animal apareceu novamente. Não teve jeito. Abandonamos nosso amigo, pois nossa vida também corria risco. Saímos daquele lugar com o animal nos perseguindo e, por sorte, chegamos na claridade. E o animal parou de nos seguir. Então fomos até a casa do tio de nosso amigo. Ele entrou em contato com a polícia, que só foi ao local no dia seguinte. Então chamamos o nosso amigo sem resposta. Descemos mais 2 quilômetros abaixo e achamos o nosso amigo Simval desacordado. A polícia acionou o resgate e o nosso amigo foi socorrido. Ficou 2 dias em coma e depois acordou. Ficou mais 4 dias restantes internado e, por um milagre, teve alta e saiu. Nosso amigo nos relatou que o animal voltou ao local e vasculhou aquela parte. E, por sorte dele, havia uma pedra gigantesca em meio àquele matagal, a qual ele ficou escondido. Mas afirmou que aquele bicho era um lobisomem, que só não pegou devido àquela cerca e àquela pedra,
pois ele devia estar do outro lado e de dentro da cerca, com aqueles cachorros o cercando ele. E sua vida foi poupada por conta da pedra e dessa cerca de arame. Bom também que os cachorros não deram trégua. Sorte ou não, eu digo que foi Deus que salvou a vida do nosso amigo Simval. Essa foi a minha história e foi horrível. Tínhamos o costume de fazer pedaladas, mas até hoje fazemos pedalada, só que bem mais vivos e mais espertos, pois o medo que nós passamos não desejo a ninguém. Obrigado. Essa foi a minha história. Se inscreva em nossos canais parceiro e no canal Focados em Lobisomens, que está com parceria com Arrepio e Mistério de nosso amigo Laércio Costa, France Relatando, canal Lua Cheia 2 e Na Calada da Noite. Se inscreva e nos ajude com os canais parceiros. O canal Focados em Lobisomens agradece a todos vocês de coração. Forte abraço e um beijo no coração de todos.